pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Wilson e vou falar com vocês um pouco sobre geografia. Lembrando que essa é a terceira semana de videoaulas que estamos com vocês. Hoje, num espaço um pouco diferente daquele que nós estávamos gravando até então. Como vocês podem notar, eu estou hoje na minha casa, num espaço muito querido para mim, que é onde eu pratico o meu hobby preferido atualmente, que é de batucar uma batera. Como vocês podem ver, esse é um pequeno estúdio que eu tenho aqui, onde eu me isolo, e é até por isso que eu escolhi gravar essa videoaula para vocês desse lugar, né? Porque aqui fica mais isolado acusticamente e, consequentemente, tem menos interferência de sons, de outros sons que estão na casa hoje, em função de a família toda estar aqui respeitando esse momento de quarentena ou, na verdade, isolamento social. Você também, com certeza, está cumprindo com esse isolamento social, que é importante para preservar a saúde das pessoas e, sobretudo, como você também sabe, para reduzir a velocidade com que há os casos de contágio e, com isso, não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Então, é por isso que todos nós estamos em isolamento social, né? Bom, o que nós queremos fazer hoje é ajudar você, trazendo algumas reflexões sobre conteúdos que está no seu material didático, aliás, que estão no seu material didático, a partir no volume 6, capítulo 16, entre as páginas 4 e 8. Lembro que esse vídeo pode ser pausado a qualquer momento, e você, se não entender o que eu disser, pode retornar e assistir de novo. Combinado assim? Então vamos lá. Pausa agora, pegue o seu material didático, se não está na tua mão, pegue lá então o volume 2, ou abra o volume 2 no Positivo On, e vamos em frente. O que nós temos planejado para falar nesta videoaula? Primeiro, essa videoaula vai abrir a discussão de um tema. Aqui o material de vocês, lembrando, então, capítulo 16, espaços agrários. Essa temática ela é muito importante, principalmente em função de que nosso país ele tem uma dependência grande ainda de todo o agronegócio, as pequenas propriedades, a quantidade de gente aí que trabalha no campo, apesar de nós sabermos que ocorreu um processo migratório importante, sobretudo nos anos 80, 90, que é a saída das pessoas que trabalhavam no campo e com direção às cidades. É um processo que tem a ver com um pouco daquilo que nós falaremos mais adiante, tá certo? E é interessante pensar esse tema, não é algo simples, ele é complexo, porque todo o espaço agrário, ou os espaços agrários, aliás, essa é a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. Veja que o título desse capítulo fala espaços agrários, né, no plural. Isso é devido à complexidade e à não possibilidade da gente generalizar ou sintetizar muito essa discussão. Então, é um espaço complexo com muitas particularidades e peculiaridades, o espaço agrário brasileiro. Além disso, é importante destacar que, para a realidade brasileira, o espaço agrário é tão importante para a balança comercial, por exemplo, todos nós sabemos disso, né? A balança comercial brasileira depende das exportações das commodities agrícolas, mas também porque ainda há muita gente que trabalha e vive e tem renda do campo. Sobretudo as pequenas propriedades em que ainda há bastante absorção de mão de obra na atuação nesse tipo de atividade. E vale salientar que esta é uma temática muitíssimo recorrente em qualquer dos exames que vocês forem fazer. O Exame Nacional do Ensino Médio é um dos casos, mas além do Enem, vocês vão ter nos vestibulares muitas questões de geografia, mas não somente de geografia,
outros componentes curriculares também vão discutir temáticas relacionadas aos espaços agrários, como é o caso, por exemplo, me ocorre aqui agora a sociologia, tá? Então, mas de repente pode aparecer em ciências da natureza alguns aspectos, e aí vai, tá bom? Bom, o ponto de partida de abordagem dessa discussão está contida justamente na abertura da unidade, ou do capítulo do material didático que você trabalha, em que o autor já propõe uma discussão muito legal, muito interessante, trabalhando com uma obra de um artista mundialmente conhecido, que a obra chama-se Agricultores. Essa obra aqui, gente, ok? Agricultores, do Van Gogh. Quando a gente analisa essa obra, a primeira coisa que nos chama a atenção, agricultores, a gente vê aqui 6 pessoas trabalhando, utilizando algumas ferramentas manuais. E a pergunta que o autor faz para você nessa abertura da discussão dessa temática já é bastante interessante, que ele pergunta: a pintura de Van Gogh, essa pintura Agricultores, ainda se faz presente na realidade? Pense um pouquinho aí. O que você acha? Espero que você tenha dito que sim, porque de fato ainda há essa realidade em muitos lugares, ou esse tipo de agricultura sendo praticada em muitos lugares do planeta, inclusive no Brasil, tá? Mas existem diferentes realidades coexistindo no campo mundo afora, né? Se existe o trabalho manual com instrumentos ou com ferramentas ainda, vamos chamar assim, rudimentares, e muitas dificuldades e problemas socioeconômicos, sociais no campo, há outros espaços onde há muita tecnologia, muito investimento, muita geração de riqueza e geração de renda, né? Haja visto esses espaços, vamos pegar no caso brasileiro, como ocorrem no oeste da Bahia, o centro-oeste, o Paraná e tantas outras regiões do país. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar ao fazer essa análise é que há sim esses diferentes mundos coexistindo no meio rural ou nos espaços agrários, ok? Bom, na sequência, obedecendo o que o nosso material didático traz para a gente conversar, ele vai falar sobre os conceitos campo e cidade, tá? Para definir, então, o que é cidade e o que é campo, nós nos valemos da conceituação criada pelo IBGE, que vai trazer justamente na página 5, olha lá, sublinhei, a seguinte definição. Então, como situação urbana, consideram-se as áreas correspondentes às cidades, ou sedes municipais, as vilas, que são as sedes distritais, ou as áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Ou seja, então, quando a gente pensa em área urbana, nós estamos pensando em áreas contíguas com maior densidade demográfica, com pavimentação, com uma certa estrutura urbana. Mas isso já nos possibilita fazer algumas reflexões interessantes. Na geografia, há uma discussão, por exemplo, entre o conceito de urbano e rural, pensando o modo de vida. Porque, às vezes, uma pessoa reside numa propriedade rural, mas tem modos de vida compatíveis com a vida na cidade, né? Então, por exemplo, desde o horário que ela levanta, que até coincide com o horário que as pessoas que moram nas cidades também levantam e se acordam, o uso de recursos tecnológicos, as ferramentas, o que tem dentro das casas. Então, há uma certa similaridade do ponto de vista do modo de vida de algumas pessoas que vivem em áreas rurais, mas têm um modo de vida bastante urbano, inclusive fazendo esse fluxo, saindo da sua propriedade rural e indo até as cidades para resolver situações ou problemas da vida cotidiana, lá, por exemplo, o banco ou coisas dessa natureza. Algo que era impensado no passado. Mas isso só para te trazer um pouco de uma dimensão da interpretação desse conceito cidade, campo ou rural e urbano, que foge um pouquinho dessa definição administrativa que o IBGE nos traz. Então,
aí já começam a aparecer algumas complexidades do que seria a abordagem dessa temática no contexto da geografia. Bom, esse cenário complexo na atualidade dá das especialidades que atuam no campo, por exemplo. Hoje a gente tem veterinários, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, zootecnistas, técnicos agrícolas, uma série de outras profissões e pessoas que trabalham no meio rural. E que uma das coisas que também caracteriza o meio rural é a predominância do setor primário da economia, na atividade econômica nas áreas rurais. Lembrando, então, clássicos, né, dos setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. Não sei se você se lembra, primário predominam as produções agrícolas, o secundário as indústrias e o terciário a prestação de serviços de várias naturezas. Mas veja, essa classificação também hoje é muito questionada e muitas pessoas já falam de setor quaternário, até mesmo quinário. Não é o foco da nossa conversa aqui hoje, mas certamente você vai ter oportunidade no decorrer aí desse ano, talvez até na terceira série, discutir essa problemática com seus professores. Bom, na relação entre os espaços rural e urbano, aí é que mora um casamento bastante antigo, vamos chamar assim. Então, a cidade sempre teve uma relação, o urbano, uma relação com o rural. E vou pegar a partir até de uma referência de uma obra que eu li recentemente, que se chama Sapiens, de um escritor israelense chamado Harari. Ele até traz lá, antigamente, quando os nossos ancestrais Homo sapiens deixaram de ser nômades e se fixaram num espaço e passaram a ocorreu a primeira revolução, grande revolução agrícola. Eles se fixaram e a partir desse momento começa a surgir povoamento ou pequenos povoados e isso veio se tornar as cidades mais adiante. Então, ou seja, a partir da atividade agrícola, né, da prática agrícola, é que os nossos ancestrais deixaram de ser nômades, se fixaram e aí passa a surgir as cidades. Mas aí, ao longo dos séculos, o campo era o espaço de produção e onde vivia a maior parte das pessoas. Então, mesmo existindo as cidades, a maior parte das pessoas viviam no campo. Apenas em 2007, esse dado é interessante você anotar e registrar aí na sua memória ou no seu caderno. A partir de 2007 é que a população urbana em escala mundial, vamos trazer esse contexto mundial, ultrapassa o tamanho em população, a população rural. Mas ainda há em muitos lugares do mundo uma população predominantemente rural. Muitos países africanos, por exemplo, têm essa realidade. E ainda, inclusive, alguns que migram para a cidade, eles não conseguem se desvincular das atividades e práticas agrícolas ou atividades no campo. Então, ainda há essa relação bem direta. Tem um ditado bem interessante que eu gosto e que nos ajuda a entender essa interdependência, interrelação entre o campo e a cidade, que é do movimento social que atua nas questões fundiárias e agrária brasileira, que o ditado diz assim: se o campo não planta, a cidade não janta. Ou seja, ainda no campo, nos espaços agrários, onde há a produção de alimentos. Então, essa produção que antes era para a própria subsistência, hoje produz um excedente que é aquele que nós consumimos nas cidades. Então, essa interdependência é muito grande, continua sendo ainda muito importante. Além disso, vale lembrar que o desenvolvimento de tecnologia, as indústrias, a produção de insumos e recursos que o campo utiliza hoje em dia, muitas vezes se dá justamente nas cidades, nas universidades, nas empresas que constroem, que desenvolvem essas tecnologias. Ok? Bom, e no campo ou nos espaços agrários, um destaque muito importante em termos de atuação ou de atividades é, sem dúvida, a agricultura. Então, a agricultura, no teu material didático está a partir da página 6, é uma das atividades dos espaços agrários, né? E tem como foco principal a produção
de alimentos, né? Aquela divisão clássica que nós, talvez você já tenha escutado em algum momento, ou mas que a própria geografia fazia, denominando a agricultura em duas, dividida em duas formas de abordar, de organização do espaço agrário, que é a agricultura intensiva e a agricultura extensiva, hoje já passa a ser questionada. Então, dada a complexidade, de repente, você dizer que caracterizar uma agricultura intensiva como sendo aquela que utiliza pouca mão de obra, alto uso do solo, ou seja, a densidade do uso, o solo é muito utilizado na agricultura intensiva, mecanização, uso da tecnologia, há um vínculo da produção na agricultura intensiva com toda a cadeia agroindustrial, alta produtividade. Lembrando que alta produtividade significa, numa mesma área, uma produção muito maior no mesmo período. Então, produtividade tem a ver com o desempenho na produção, sobretudo na produção agrícola. Então, há investimentos altíssimos para que ocorra aumento de produtividade nas áreas rurais mundo afora. Ok? Por quê? Porque terra não existe muita, no Brasil ainda há muita disponibilidade, mas em muitas regiões do planeta a terra não é uma coisa tão disponível, né? Não há um volume muito grande. Ou seja, então a terra que existe ela tem que ser muito produtiva para que possa se aproveitar dela o seu máximo, né? Por isso foram desenvolvidas tecnologias, adubagem. Então, aquela agricultura tradicional que existia no passado, ela cedeu espaço para essas outras maneiras de prática agrícola, ok? Já a agricultura extensiva, numa classificação mais tradicional, é aquela que utiliza pouca mecanização, o uso do solo também é menor, não é tão concentrado quanto a gente tem na agricultura intensiva. Ela normalmente pode ser para prática de subsistência, e nesse caso há pouca especialização da mão de obra, o uso de ferramentas mais rudimentares. A produtividade, nesse caso, é menor na comparação com essa outra perspectiva de uma agricultura intensiva, e predomina a agricultura familiar. Bom, se você fizer uma comparação entre essa agricultura, portanto, extensiva e a intensiva, aí você já poderia até pegar um quadro e elaborar, trazendo as características, como que elas se organizam. Mas o campo, hoje, no Brasil, ele é mais complexo, aquilo que eu falava anteriormente. Então, não dá para eu simplesmente achar que eu posso classificar como intensiva ou extensiva, e inclusive fazer um certo juízo de valor em relação a cada uma delas, né? Há muitas contradições e incompletudes dos conceitos de agricultura intensiva e agricultura extensiva. Então, não há essa simples dualidade como elas fossem duais. Por exemplo, os latifúndios, monocultores, exportadores, aquelas que têm origem nos plantations coloniais, no caso brasileiro, aqueles que não se modernizaram, e, por exemplo, usam inclusive mão de obra num boia fria, eu posso dizer que ele é o quê? Ele é agricultura extensiva ou agricultura intensiva? O que você acha? Né? Outros casos, os agricultores familiares que usam alta tecnologia, e vamos pensar os cinturões verdes ao redor das grandes metrópoles, por exemplo, que fornece hortifruti para as cidades, eles usam muita tecnologia também. Nesse caso, eu posso dizer que é intensiva ou extensiva? O que você acha? E quando a gente pega o cooperativismo, por exemplo, que são agricultores familiares se organizam em cooperativas e passam a se integrar aos sistemas agroindustriais. Nesse caso, você acha que eles fazem parte dessa intensiva ou extensiva? Então fica essa questão para você, para ver o quanto que isso também não é uma classificação tão simples. Há essas complexidades aí no espaço agrário. E, se você com certeza vai estudar o material didático, há uma discussão bem interessante que traz dados para que você se aprofunde em relação a essa temática, na página 8, lá na seção Conexões. Então,
dá uma olhada no texto da página 8, seção Conexões, que você vai poder se aprofundar um pouco mais nesse contexto, ok? Essa sessão aqui, gente, tá bom? Bom, e para ir finalizando já essa nossa aula, eu trago aqui, aproveito de um slogan que você provavelmente já deve ter visto na televisão, que o agro é pop. Já viu? Já viu? Não? Se você não viu ainda, se você colocar no Google aí daqui um pouquinho, o agro é pop, você vai ver uma série de vídeos produzidos pela Rede Globo, que fala sobre muitas atividades agrícolas, produção agrícola no Brasil. Né? Traz dados, fala do que é utilizado, o quanto é exportado, quantas pessoas empregam e tal. Eu acho muito interessante, mas ela foca um pouco mais essa, vamos chamar, aspas, agricultura intensiva. Né? Mas a gente precisa reconhecer outros atores que estão nos cenários aí da agricultura brasileira ou dos espaços agrários brasileiros. Né? Primeiro, a produção familiar no Brasil, ela responde pelo suprimento de muitos alimentos da nossa dieta diária. Né? Então, mandioca, feijão, leite, carne de porco, são alguns dos exemplos de produtos que a maior parte da produção ela é feita ou ela é respondida pela agricultura familiar. Então, além disso, como já falei anteriormente, isso vale a pena frisar, a absorção de mão de obra e claro, como consequência, a geração de emprego e renda no campo e a fixação dessas pessoas no campo, gerando emprego e renda. Então, talvez você esteja numa cidade onde isso é bem comum, mas nas grandes metrópoles brasileiras, às vezes a gente perde um pouco dessa dimensão, da compreensão dessa realidade. Né? Então, mas é importante observar isso, de que a fixação dessas pessoas lá é relevante. Imagina se elas todas viessem para cá, migrassem ainda mais do que já vieram, a cidade não teria condições de absorver tanta gente. Bom, e além disso, no campo brasileiro, ou nos espaços agrários brasileiros, coexistem diferentes atores sociais. Então, você vai ter os camponeses, que são proprietários de terra, lá com documento registrado e tudo. Vai ter os arrendatários, que são aquelas pessoas que arrendam a terra de outros para poder produzir. Assentados, aqueles que receberam a terra a partir de ações de políticas públicas para a distribuição de terra no país. Aquele trabalhador do campo, boia fria, que às vezes até mora na cidade, sobretudo aqueles pequenos municípios, mas trabalham em propriedades rurais. A gente tem capital multinacional, muitos investimentos, inclusive de fundos que têm capital aberto em bolsas de valores, como bolsa de valores de Nova York, investindo, comprando terra, comprando propriedades aqui no Brasil, via outras empresas brasileiras, porque diretamente eles não podem comprar e não podem investir. Então, uma região, e tem pesquisador que já está investigando isso, uma região lá chamada Matopiba, que é a região ali entre Tocantins, Piauí e Maranhão. Existem muitas dessas empresas multinacionais investindo pesado, comprando propriedades. Então, isso tudo coexistindo no campo. Conflitos agrários, as questões relacionadas aos indígenas. Então, pensar, ou seja, esses movimentos sociais, pensar os espaços agrários brasileiros hoje requer a gente olhar para todos esses atores e considerar como que cada um deles intervém em toda essa dinâmica, tanto da produção quanto também da organização desses espaços. Ok, gente? Eu vou encerrando por aqui, pedindo para que deixando tarefa para vocês. Acharam que não ia ter tarefa? O professor nunca esquece de dar tarefa, pessoal. Vamos lá. Tarefa para a próxima aula: responder as questões da seção Conexões, da página 8. Essa atividade bem tranquilinha. Você pode retornar às páginas anteriores, que ela vai te ajudar a responder. Outras aí são discursivas. A gente vai retomar a resolução dessas questões na live que faremos da terceira semana, referente à terceira semana. E eu recomendo também que vocês realizem
a primeira trilha do capítulo 16, volume 6, que se chama Campo e Cidade, Conceituações e Agricultura. Então, essa trilha tem total a ver com o que nós falamos nessa aula. Vou me despedindo de vocês, agradecendo o acesso, agradecendo a disponibilidade de vocês escutarem um pouco sobre geografia agrária. Dizer que nós estamos apoiando vocês nesse momento. Eu gostaria que vocês respeitassem o isolamento social, corroborem, isso vai fazer bem para toda a sociedade e o teu papel é importante nesse momento, tá bom? Obrigado, até a próxima. Fui, tchau.